Senhoras e senhores, contemplem o Messias do minimalismo. O homem que convenceu o mundo de que pagar o triplo por um pedaço de alumínio escovado era um ato de iluminação espiritual. Steve Jobs. Para muitos, um visionário. Para aqueles que tiveram o infortúnio de trabalhar ao seu lado, um tirano sociopata com um campo de distorção da realidade tão potente que poderia dobrar as leis da física, ou, pelo menos, as leis da decência humana básica. Ele não inventou o computador, nem o MP3 player, nem o telefone celular. Ele apenas os tornou desejáveis. Mas qual é o custo de tal perfeição estética? A resposta, invariavelmente, reside nos escombros emocionais que ele deixou para trás em sua busca incessante por um vidro sem arranhões. Antes de se tornar o santo padroeiro do Vale do Silício, Jobs era, para colocar de forma caridosa, um pesadelo olfativo. Convencido de que sua dieta estrita de frutas eliminava a necessidade de banhos, ele vagava pelos corredores da Atari descalço, exalando um odor que ofendia até mesmo os engenheiros de software mais negligentes. É uma ironia deliciosa, não acham? O homem obcecado pela pureza do design era biologicamente um perigo para a saúde pública. Ele acreditava que seu corpo era uma máquina que podia ser purificada através da fome e de cenouras, uma arrogância que, tragicamente, se repetiria décadas mais tarde com consequências fatais. Mas naquela época era apenas o cheiro da genialidade fermentada. Dizem que grandes artistas roubam. Jobs não apenas roubou, ele saqueou com a elegância de um aristocrata. A visita a Xerox PARC é o grande assalto do século XX. Lá, engenheiros ingênuos mostraram-lhe o futuro, a interface gráfica e o mouse. Jobs, com sua mente predatória, viu o que eles ignoravam. Ele pegou essas ideias, poliu as arestas ásperas e vendeu-as ao mundo como se tivessem brotado de sua própria testa, como Atena de Zeus. E quanto a Steve Wozniak, o verdadeiro gênio técnico, a alma gentil que construiu as máquinas? Ele foi convenientemente relegado ao papel de ajudante adorável, enquanto Jobs subia ao palco para receber os aplausos. A história, como sempre, é escrita por aqueles que controlam o projetor de slides. Houve, no entanto, o exílio. Expulso de sua própria empresa por um vendedor de água com açúcar que ele mesmo contratou. Que clichê shakespeariano! Durante esses anos no deserto, ele fundou a Next, um fracasso comercial esteticamente perfeito, e comprou a Pixar. É curioso pensar que o homem conhecido por sua frieza calculista financiou a empresa que ensinou o mundo a chorar por brinquedos de plástico. Mas não se enganem, não foi por amor à arte, foi uma aposta. E quando a Apple, à beira da falência, implorou por seu retorno, ele não voltou como o filho pródigo, ele voltou como César, cruzando o Rubicão. Ele matou projetos, demitiu milhares e limpou o quadro branco com o sangue da mediocridade. E então veio a Era de Ouro. O iPod, o iPhone, o iPad. Jobs percebeu algo fundamental sobre a natureza humana. Somos primatas vaidosos que gostam de tocar em coisas brilhantes. Ele eliminou os teclados físicos não porque eram ineficientes, mas porque interrompiam a experiência de acariciar a tela. Ele trancou o ecossistema, criando uma prisão dourada da qual ninguém queria escapar. As pessoas não sabem o que querem até que você mostre a elas, dizia ele. Uma frase que transborda um desprezo elitista pela inteligência do consumidor, mas que irritantemente provou-se correta. Ele transformou a tecnologia em moda e a obsolescência programada em um ritual anual de sacrifício financeiro. No final, o homem que acreditava poder controlar cada pixel de sua realidade deparou-se com um erro de sistema que não podia ser corrigido: o câncer. E aqui reside a tragédia final de sua arrogância. Confrontado com um diagnóstico tratável pela medicina moderna, Jobs optou por sucos, acupuntura e pensamento mágico. Ele tentou negociar com a biologia da mesma forma que negociava com fornecedores de componentes. A biologia, indiferente ao seu gênio, recusou a oferta. Quando ele finalmente aceitou a cirurgia, era tarde demais. O visionário morreu vítima de sua própria visão distorcida,
deixando para trás um mundo viciado em suas criações e uma fortuna que ele não podia levar consigo. Um fim humano, demasiadamente humano, para alguém que tentou ser um deus.